Dia, eu sou a professora Ana Virgínia Vandenberg, e também coordenadora do curso de Medicina da Universidade Estadual do Pará, e para mim é um prazer estar aqui hoje para falar sobre linfomas, até porque nós acabamos de ter o mês verde claro de agosto, que foi sobre a conscientização dos linfomas no Brasil, e dia 15 de setembro será o Dia Mundial de Conscientização dos Linfomas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é linfoma. Bem, para que a gente possa entender, ele é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, uma parte muito importante do sistema imunológico do nosso corpo. E se origina essa doença principalmente numas células do sangue, que são o tipo de glóbulos brancos, né, que são os linfócitos. E essas células, elas são responsáveis justamente para combater as nossas infecções. Por isso que nós vamos ver que muitos dos pacientes com linfomas apresentam infecção, porque justamente eles já não têm a possibilidade de combater essas infecções, porque o sistema imunológico já está comprometido. Nós ainda não sabemos qual é a causa, né, primordial dos linfomas e também não sabemos por que ele acontece. Mas nós já temos maneiras de combatê-lo e muitos desses linfomas já podem ser tratados e principalmente muitos pacientes podem ser curados, então ter uma qualidade de vida muito boa. E o linfoma ele pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária e de qualquer gênero. Existem dois tipos principais de linfoma, o chamado linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Embora as características clínicas, ou seja, os sinais e sintomas deles sejam muito semelhantes, nós vamos ver que existe uma diferença e essa diferença ela vai ser vista pelas células que compõem essa doença. Então, nós vamos ter aquelas características do linfoma de Hodgkin, que são diferentes dos linfomas não Hodgkin, embora ambas estejam localizadas principalmente nos órgãos linfóides, sendo os gânglios linfáticos, né, os linfonodos, aqueles que mais são acometidos pela doença, e também nós vamos observar que o sistema imunológico fica muito alterado. Muitas vezes nós vamos ver essa doença acompanhada de outras doenças, como tuberculose, a própria SIDA, o HIV e doenças que estão envolvidas com Epstein-Barr. O que pode, então, causar o linfoma? As infecções virais. Dentre essas que eu citei, nós já temos algumas que realmente nós sabemos que estão relacionadas com o linfoma. O vírus Epstein-Barr, que é aquele da mononucleose, ele pode trazer uma doença que pode acabar, então, sendo diagnosticada como linfoma. Principalmente o tipo de Hodgkin e um tipo não Hodgkin chamado de Burkitt. O HTLV também está relacionado com o que nós chamamos de linfoma, leucemia de célula T do adulto. O HIV também está muito relacionado com essa doença e hoje em dia nós já vemos um número tão grande como o de sarcoma de Kaposi nos pacientes de SIDA. E ainda nós estamos observando agora pacientes com hepatite por vírus C, também apresentando alteração linfoproliferativa. As substâncias químicas e radiações nós observamos desde a Segunda Guerra Mundial, então, quando já teve também o evento de Hiroshima e Nagasaki, como essas substâncias entram no organismo do indivíduo, modulando as células, fazendo com que haja, então, o desenvolvimento deste câncer. Muitas pessoas têm uma predisposição individual. Então, assim, por que que muitas pessoas ficam com alteração, vamos dizer, viral e não têm a doença e por que outros têm? Então, isso realmente vai do que nós chamamos do self, do que o organismo da pessoa tem de propriedade. Defeitos da imunidade, então nós vemos que pacientes com muitas histórias de infecção, eles já trazem algumas vezes alguma alteração genética que faz com que essa doença possa se desenvolver. E também nós observamos que existem famílias que têm doenças linfoproliferativas, que têm linfoma, muitas vezes do mesmo tipo, como é comum ver no linfoma de Hodgkin, e às vezes mesclando linfoma de Hodgkin com linfoma não Hodgkin. E o que nós vamos observar nos linfomas?
o que nós chamamos de sinais e sintomas. Nós vamos encontrar principalmente o que inicia o quadro, muitas vezes que o paciente vem procurar um médico e que acaba sendo encaminhado para fazer a investigação de linfoma, é o aumento dos linfonodos. Esses linfonodos são aqueles gânglios linfáticos que muitas pessoas conhecem como ínguas ou nódulos, que podem estar em muitos locais do nosso organismo. Esses gânglios, eles aumentam de tamanho, então eles ficam inchados e muitas vezes eles não têm dor, o que vai diferenciar de processos infecciosos, como, por exemplo, aqueles que acontecem nas doenças sexualmente transmissíveis, nas amidalites, nas faringites, que muitas vezes nós vamos observar esses gânglios, essas ínguas com muita dor, né, aqueles dolorosos. Na maioria das vezes, eles estão localizados também no pescoço, nas axilas ou então na virilha. E como vocês veem nesse desenho, nós vamos ver o aumento do linfonodo quando ele está com câncer, quando nós comparamos com o linfonodo normal, com o gânglio ou com a íngua normal. É comum também nós encontrarmos nesses pacientes uma perda de peso inexplicável, que isso se dá pelo próprio tumor. Já é comum nós vermos no câncer e nos linfomas, dependendo do grau de agressividade, de como ele vai se desenvolvendo, nós encontramos muitas vezes pacientes que em poucos meses perdem 10, às vezes 20 quilos. A febre também é um sintoma comum. Então, nós vamos observar a febre, que ela é persistente. Ela tem uma característica que normalmente ela acontece ou no final da tarde ou também de manhã. Então, ela é uma febre que pode ser o que nós chamamos de febre ondulante. Algumas vezes ela se assemelha à febre que acontece na tuberculose ou na malária. Então, nós temos que estar muito atento para poder fazer o diagnóstico. E existe um terceiro sintoma bem muito importante que se dá pelo metabolismo dos linfomas, que é a sudorese noturna. Então, aquele paciente que sua muito à noite. E esse suor, ele tem uma característica, normalmente é um suor gelado, né, um suor mais frio, que o paciente fica muito incomodado porque parece que ele gruda no corpo. Então, muitas vezes o paciente, mesmo no ar-condicionado, mesmo no local que seja ventilado, ou até com o ventilador, ele fica incomodado, molha o travesseiro, o lençol, fazendo com que o paciente muitas vezes tenha até que procurar tomar um banho para ficar mais agradável na hora de dormir. Existem alguns outros sintomas que estão presentes também no linfoma e que algumas vezes são a primeira manifestação, ou seja, aquele que aparece primeiro. Pacientes que têm um cansaço, uma fadiga muito grande que não sabe do que é. E muitas vezes vem acompanhada dessa perda de peso. Então a gente já começa a pensar que pode ser um câncer, né? A coceira na pele também, ela pode ficar muitas vezes sem aparecer qualquer uma lesãozinha. Às vezes não fica nem vermelho, mas o paciente fica extremamente incomodado com essa coceira. Tosse, essa tosse, ela pode ser uma tosse irritativa, tosse seca, que acontece muito quando esses gânglios crescem dentro do peito, que nós chamamos de mediastino. E existe uma manifestação bastante interessante, que é chamada intolerância ao álcool. Então, os pacientes, quando fazem uso de bebida alcoólica, eles ficam com esses linfonodos doendo mais do que o normal. Então, isso também é um fator, é um sintoma de que o paciente pode estar com um linfoma. Como eu falei, os linfomas eles são divididos em dois grandes grupos. O primeiro foi descrito por esse senhor que tem na foto, que foi o Hodgkin, lá por 1830, e ele viu que tinha pacientes que estavam aumentando esses gânglios, então, através da realização de biópsia que ele encaminhou para 2 patologistas, para o Riedstenberg, observaram que existia um microambiente dentro desse gânglio muito diferente. E nós vamos ver daqui por diante como é importante a gente ver essa biópsia, a gente ver como é que esse gânglio tem a sua colocação no ambiente. Então, às vezes, nós temos, como no linfoma de Hodgkin, 1% de doença que pode se desenvolver. E os linfócitos acabam tendo 2 núcleos que a gente chama, inclusive, de olhinho de coruja. Esse diagnóstico, então, foi feito, né, por Hodgkin, que recebeu o nome de doença de Hodgkin, e o nome dessa célula ele chamou de Riedstenberg.
Os anos se passaram e hoje em dia nós já temos marcadores imunológicos através de um exame chamado de imunofenotipagem ou imunistoquímica para os tecidos e que nós observamos que essas células têm marcadores de grupamentos que se diferenciam tanto 15 quanto 30. Tá? E essas células, então, elas estão diante de outras células mononucleares, que são chamadas de células de Hodgkin, que não têm esse marcador típico imunológico. Houveram várias classificações, então, desde 1930, os patologistas, junto com os clínicos, com os hematologistas, vêm tentando fazer uma classificação que seja importante, levando em consideração a morfologia das células que estão no linfoma, os sinais e sintomas, e agora as características genéticas e as características também moleculares juntas às imunológicas. E dessa maneira, então, nós podemos observar classificações que nós utilizamos hoje, uma chamada REAL, que é a Revisão Europeia Americana dos Linfomas, e da Organização Mundial de Saúde, que já tiveram várias atualizações, inclusive recentemente nós tivemos uma outra. Mas eles ainda estão divididos em predominância linfocitária nodular e também no linfoma de Hodgkin clássico, que tem esses 4 tipos. A esclerose nodular, porque tem muita fibra, a celularidade mista, muita célula, a depressão linfocitária, como o próprio nome diz, poucos linfócitos, e aquele rico em linfócitos. Então, é muito importante nós sabermos o tipo de linfoma e também a sua subclassificação. Em relação aos linfomas não Hodgkin, eles têm origem tanto nos linfócitos B como nos linfócitos T. E hoje em dia eles são classificados em 2 tipos muito interessantes. Os indolentes, que, como o próprio nome diz, têm um crescimento lento. Muitas vezes pacientes passam 5, 10 anos ou mais com esses linfomas. E os outros que são agressivos, que os pacientes começam a desenvolver sintomas muito rápidos e que precisam de um tratamento também de uma maneira mais rápida e algumas vezes agressivas. E junto deles nós temos muito agressivos, que são aqueles que em semanas, em dias o paciente começa a ter o diagnóstico e já precisa fazer o tratamento. Os linfomas indolentes, o tipo que mais se aplica a ele é o linfoma folicular, mas ele é responsável por apenas 20% desse tipo, normalmente aparece em idosos e mulheres. O linfoma difuso de grandes células, ele já representa 30% dos linfomas não Hodgkin e estão presentes em todas as idades. Nós vamos ver que existem vários subtipos desses linfomas. Quando nós colocamos a classificação da OMS, que está sendo revista nesse ano de 2000, principalmente 2022 e agora 2024, nós vamos ver que existe. Então, esse comportamento clínico, que então a gente coloca como indolente, agressivo ou altamente agressivo, aqueles que têm uma apresentação mais de gânglio, né, então mais de linfonodos aumentados que crescem, aqueles que apresentam uma maneira de infiltração na medula óssea também, então muitas vezes estão no gânglio, estão na medula óssea, com uma apresentação leucêmica, aqueles que têm uma apresentação extranodal, que está fora do gânglio, e muitas vezes também fora da medula, como nós temos os linfomas de sistema nervoso central, os linfomas de trato gastrointestinal, tanto para aqueles de linfomas de células B, como também de linfócitos T e natural killer. O diagnóstico, portanto, ele deve ser precoce e a gente deve fazer uma diferença desses linfomas para poder fazer o tratamento. Quanto mais rápido você faz o diagnóstico, quanto mais rápido você vê quanto de doença tem no paciente, melhor para a gente poder tratar. Hoje em dia, é necessário que você faça a biópsia desse gânglio, que esse gânglio vá para o histopatológico, também seja feita a imunistoquímica e o estudo genético, tanto pela genética clássica, como também pela genética molecular. Dessa maneira, nós vamos ver, então, os rearranjos e também as alterações que vão tornar essa doença um pouco menos maligna ou mais maligna.
Esses exames, eles incluem, então, além da biópsia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e hoje em dia o PET. Então, nós precisamos desses exames de imagem, que é para que a gente possa saber o quanto de doença o indivíduo tem, que nós vamos chamar de estadiamento. Então, quando eu vejo um gânglio aumentado em qualquer lugar do organismo, eu vou sempre lembrar que esse gânglio, então, ele tem vários locais, né? Então, ele tem a cápsula, ele tem o seio marginal, ele tem o folículo, tem o centro germinativo, e eu posso ter linfoma crescendo em qualquer uma dessas localizações. Por isso que hoje em dia nós dizemos que nós temos uma quantidade muito grande de classificação de linfomas e podemos ter até 60 tipos dele ou mais. Dessa maneira, então, aonde estiverem crescendo, estiverem se proliferando, estiverem se duplicando esses linfócitos, seja no centro germinativo, seja na zona do manto, na zona marginal, nós vamos ter, então, um tipo de linfoma para poder tratar. Nós temos alguns procedimentos que são extremamente necessários para que a gente possa, então, fazer uma avaliação do paciente. A história dele, com aqueles sintomas que eu já citei para vocês, o exame físico, para que a gente possa, então, ver essas cadeias de linfonodos, de gânglios periféricos, e também o anel de Waldeyer, fígado e baço. Exames laboratoriais, desde o hemograma, a velocidade de hemossedimentação, que normalmente vai estar muito aumentada, alterações de rim, de fígado, eletrólito, albumina, extremamente importante, e também a enzima desidrogenase lática, que aumenta muito nesses processos proliferativos. As técnicas de imagem, hoje em dia, elas se detêm mais as tomografias, tanto de região cervical, do tórax, do abdômen e da pelve, que devem ser feitos sempre com contraste para que a gente veja que esse linfonodo, que esse gânglio está diferente. Quando você não tem acesso a esses exames, o raio-x de tórax, as técnicas de ultrassom também, elas podem ser realizadas, e agora nós já temos, né, tanto o PET como algumas outras que vão nos ajudar. Então, dependendo do acesso que o paciente tem, ele precisa fazer os exames de imagem, porque nem só de linfonodos periféricos nós vamos encontrar dessa doença. Nós também vamos ter que procurar os linfonodos profundos que estão dentro do tórax e também dentro do abdômen. É necessário, muitas vezes, que a gente faça esse estudo de medula, então que a gente veja se existe uma fase leucêmica dessa doença. Por isso que nós colocamos, muitas vezes, a necessidade de fazer biópsia de medula óssea, ou unilateral ou bilateral, para que a gente saiba se tem infiltração desse linfoma também na medula, e algumas vezes a gente vai precisar também fazer um mielograma, que é a punção aspirativa, e biópsia de outros órgãos, principalmente a biópsia hepática, que algumas vezes vamos precisar fazer a diferença entre infiltração de linfoma no fígado e até uma hepatopatia crônica. No momento, nós também estamos fazendo avaliação de toxicidade. Então, nós já vamos prevenir que esse paciente tenha alguma complicação durante o tratamento. Então, na hora de fazer, né, a sua investigação, nós já vamos ver se o paciente tem doença cardíaca, se o paciente tem doença pulmonar, se ele tem alteração da tireoide, e também já vamos precisar fazer alguns outros exames para que a gente possa manter esse paciente com a possibilidade de procriar, porque muitas vezes o tratamento dele, seja quimioterapia, seja radioterapia, pode fazer com que esse paciente fique estéril. Para que a gente possa, então, observar toda a característica de doença, quanto esse paciente tem, a NARBO fez um estadiamento. O estadiamento dos linfomas ele é completamente diferente daqueles de tumores sólidos, que envolve o TNM, tumor, linfonodo e metástase. Aqui nós vamos ver a quantidade de linfonodos que nós temos, a distribuição desses linfonodos e as infiltrações em outros órgãos. Então, a NARBO fez o estágio 1, em que nós vamos encontrar uma única cadeia linfática, por mais que a gente esteja muitos gânglios, nós dizemos que eles são contíguos, um cresce do lado do outro, e algumas vezes nós vamos
ter que dividir o indivíduo pelo diafragma, realmente em tórax e abdômen, para que a gente possa ver se ele tem doença só de um lado do diafragma, seja no tórax ou seja no abdômen. Aqui nós estamos dando exemplo de paciente que tem doença só acima do diafragma, mas ele pode também ter só no abdômen, ou seja, abaixo do diafragma. Ele pode ter duas cadeias, tá certo? Linfáticas ou mais do mesmo lado do diafragma. Se o paciente já tem acima e abaixo do diafragma, então dos dois lados, do tórax e do abdômen, nós vamos dizer que eles têm o estadio 3. E se o paciente já tem envolvimento de um sítio ou mais extranodais, nós já vamos dizer que esse paciente está no estadio 4, que envolve medula óssea, fígado, pulmão, rim e outros órgãos. Quando esse paciente tem um comprometimento extranodal, como no caso do trato gastrointestinal, do estômago, como no linfoma Malt, nós colocamos a letrinha E. Se ele não tem nenhum sintoma, que é a febre, a perda de peso e a sudorese, nós colocamos ele como ausência de sintomas e colocamos a letrinha A. Se ele tem um desses sintomas, 2 ou os 3, ele recebe a letrinha B. E quando ele tem uma massa maior que 10 centímetros no mediastino ou maior que 1/3 do diâmetro do diafragma, nós dizemos que esse paciente tem uma doença Buch. E isso foi muito importante para nós, porque essa doença Buch, ela mostra que o paciente tem uma doença um pouco mais agressiva. Então, às vezes, nós temos o paciente que tem um estadio até mais precoce, tipo 2, mas ele tem uma massa muito grande que torna esse linfoma um pouquinho mais agressivo. Lembrando os sintomas B, que são muito importantes, né? Então, a perda de peso, a febre e a sudorese noturna, que a gente deve sempre perguntar para essas doenças linfoproliferativas, né? Então, para o caso de linfomas, e também observar o baço. O baço, ele junto com a medula óssea e o gânglio, ele faz parte, então, também da nossa investigação. E algumas vezes nós vamos ter o baço muito grande, fazendo o que nós chamamos de esplenomegalia, mas outras vezes o baço está normal, mas ele já tem doença. Então, os exames de imagem, tomografia, PET, mostram isso para a gente e nós deveremos estar sempre muito atentos, porque, como eu disse, nós podemos ter várias doenças associadas aos linfomas e, principalmente, outras doenças infecciosas que fazem com que os gânglios e o baço também fiquem aumentados. Quando nós falamos, então, de fazer uma investigação de quanto tem de doença, hoje em dia, além da tomografia, né, e da ressonância, o PET-CT ele vai ser bastante importante para que a gente faça o estadiamento, tanto que nós temos o estadiamento hoje em dia já validado e que se baseia justamente em encontrar esses linfonodos nesse exame que nós chamamos de PET-CT. Então, nós precisamos fazer um contraste, tá certo? Com uma substância que vai pegar as células que têm muita glicose e nós vamos ver, então, qual a quantidade de doença que tem nesses indivíduos. Então, tanto que eu trouxe aqui um paciente que apresenta linfonodos, né? Então, todos já cheios de doença, e depois que ele faz o tratamento, a gente vê a diferença, né? Então, como esse paciente melhorou e já não tem todos esses linfonodos doentes. Esse estadiamento de Deville, para quem tem acesso, para quem pode fazer, foi um marco para nós de diferença, e hoje em dia nós temos, então, 5 estadiamentos, que é aqueles pacientes que têm captação e aqueles pacientes que não têm captação, e para nós acompanharmos esse paciente é muito importante, tanto que no linfoma de Hodgkin, nós fazemos o que nós chamamos de PET interim, que é o PET logo após 2 ciclos ou 3 ciclos de tratamento, para a gente ver se realmente a doença já está respondendo. Porque caso não esteja, a gente já pode modificar o tratamento para esse indivíduo, para ele ter mais uma chance de ficar curado e de ter o controle da sua doença.
Essa resposta ao tratamento, então, vai ser muito importante para nós, de acordo com essa pontuação, porque eu posso ter um paciente que tem uma resposta completa, que tem ausência de lesão, eu posso ter um paciente que tem uma resposta parcial, que ele melhorou, mas ainda tem captação, e muitas vezes precisa continuar tratamento, e algumas vezes eu vou ter um paciente que tem doença estável, doença progressiva, quando a gente vê que o paciente não responde, e muitas vezes temos até que trocar a medicação desse paciente. Uma vez, então, nós já tendo o diagnóstico, a classificação, o tipo da doença e o estadiamento, nós podemos, então, propor o tratamento para o paciente. Todos esses tipos de linfoma, muitos deles têm um tratamento diferente. Esse tratamento ele pode se basear apenas em quimioterapia, ele pode se basear em imunoterapia, e algumas vezes nós já vamos ter terapias-alvos para esse paciente, muitas vezes ainda vamos precisar usar só a radioterapia, e algumas vezes nós vamos precisar fazer uma combinação desses tratamentos. Então, algumas vezes vocês vão vendo pacientes fazendo quimioterapia, com imunoterapia, radioterapia e também associando a transplante e até ao CAR-T. Como os pacientes eles têm uma possibilidade de não responder ao primeiro tratamento que nós chamamos de refratariedade, ou então de responder e depois o paciente recair, né? Então, nós podemos lançar mão de mais uma vez o tratamento do paciente. Esse tratamento, na maioria das vezes, ele vai ser diferente. Então, nós dizemos que nós tratamos o paciente na primeira linha, que são aqueles protocolos, aquelas medicações que usualmente nós sabemos que vai ter algum resultado, mas caso o paciente não responda, seja refratário, e o paciente recaia, nós podemos usar a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e por diante. E agora, nós já podemos também associar o transplante de medula óssea, seja do próprio paciente, que nós chamamos de autólogo, ou de uma outra pessoa, seja ela um parente ou não parente, né? Então, aparentado ou não aparentado. E também agora a tecnologia dos bispecíficos e também dos CAR-T. Então, que é uma tecnologia um pouco mais, vamos dizer, cara, mas que está trazendo uma resposta muito boa para esses pacientes e que aqui no Brasil nós já podemos lançar mão para os pacientes. Importante lembrar que, embora seja um câncer que tenha linfonodos e que algumas vezes ele já esteja também associado a alguns órgãos, ele é uma doença ainda considerada de sangue. Então, ela deve ser tratada pelo hematologista, que é aquele que trata os linfomas. Então, existe ainda muita dúvida de alguns colegas e principalmente de muitos pacientes quem é que vai tratar o linfoma. Mas o linfoma ele é tratado pelo hematologista. Se ele aparecer em um paciente oncológico que já teve uma outra doença e de repente ele recai e ele aparece com o linfoma, ele deve ser encaminhado ao hematologista. Assim como quando nós tratamos um linfoma ou uma leucemia, o paciente se apresenta com tumor sólido, nós o encaminhamos para o oncologista clínico. Importante notar que alguma alteração no corpo deve ser procurado um médico. E esse médico pode ser um clínico, pode ser um especialista, seja o cardiologista, seja o endocrinologista, o infectologista, ele muitas vezes vai fazer o encaminhamento correto para o tratamento do paciente. E quando esse paciente tiver, principalmente, alguma dúvida em perda de peso ou em aumento de linfonodos, pode fazer a consulta com o hematologista para que seja feito o diagnóstico correto. Nos linfomas, é muito importante hoje em dia que a gente tenha uma equipe disciplinar. E essa equipe ela vai fazer o que nós chamamos de um acolhimento e uma navegação desse paciente.
que começa pela enfermeira, o farmacêutico que conhece as drogas e que sabe o que vai acontecer no organismo do paciente. Então, ele deve estar sempre também, né, inserido nessa equipe. O psicólogo, porque é sempre difícil receber um diagnóstico de câncer, saber que vai fazer um tratamento que vai ter um impacto, que vai ter uma consequência, que vai ter um efeito psicológico, tanto para o paciente como na vida dos seus familiares e também na vida profissional dele. Então, é muito importante que a gente tenha esse apoio psicológico, de nutrição, porque esses pacientes, principalmente nesses tumores que crescem muito, que os pacientes perdem muito peso ou que têm uma intolerância gástrica quando fazem algum tipo de medicação, seja ela venosa, seja ela oral, um nutricionista. Então, ele deve também ser aquele profissional que vai ajudar o paciente a ficar bem e orientar a melhor alimentação para ele, muitas vezes com suplemento. Os fisioterapeutas, então, pacientes que têm qualquer tipo de efeito colateral, pacientes que ficam muito tempo acamados, pacientes que têm alterações de ossos, como linfoma ósseo, como linfoma, às vezes, de bexiga, o que tem efeitos colaterais, o fisioterapeuta é extremamente importante, muito mais naquela parte também respiratória. A terapia ocupacional, então, para esses pacientes, nós deveremos ter esse profissional que vai, então, ensinar esse paciente a lidar, né, então, com os seus medos, com as suas limitações, e o serviço social. Muito importante para nós, tanto os médicos quanto os pacientes, porque vai saber dirigir esse paciente, muitas vezes, para um outro tipo de tratamento, ou que precise, como, por exemplo, aqueles pacientes que ficam com lesão renal, e vão precisar fazer hemodiálise, para outros pacientes que vão precisar fazer uso de tratamento fora de domicílio, pacientes que vão precisar ir para o INS, em busca seja de aposentadoria ou então também de outras situações em que precise melhorar a sua renda. Então, o serviço social é muito importante para estar nessa equipe quando a gente faz o tratamento do paciente com linfoma. Eu achei muito interessante da ABRALHE, a nossa Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, que ela sugere o que você deve perguntar para o seu médico sobre linfoma. E aqui eu coloco, então, algumas dessas perguntas que elas realmente nós esperamos que o paciente faça. Algumas vezes nós vamos conversando com eles, mas é muito importante que você tire suas dúvidas, seja na primeira, seja na segunda ou em qualquer consulta que você possa, então, falar. Então, saber dos pacientes, dos testes sanguíneos, o que é necessário, as comparações com normais, o que a gente vai fazer nesse tratamento dele, os efeitos colaterais. Alguns pacientes não vão precisar fazer tratamento, então o paciente tem que saber. Também mostrar que muitas vezes eles vão precisar de um segmento. Esse segmento pode ser mensal, pode ser semanal, pode depois, quando ele terminar o tratamento, ser trimestral, semestral e às vezes até anual. O que é coberto pelo SUS, o que não é coberto pelo SUS, o que o seu plano de saúde lhe dá direito e também o que o plano de saúde não dá direito. Isso é muito importante. Os efeitos colaterais que essa medicação tem, então, alguns pacientes não têm nenhum efeito colateral, outros têm muitos efeitos colaterais, e a gente precisa, então, individualizar isso, e o paciente precisa saber, porque às vezes ele está fazendo medicação numa cadeirinha, o vizinho dele está lá, não está sentindo nada, e ele está sentindo muita coisa. E ele fica muito em dúvida, fica muito constrangido, e precisa saber o que pode acontecer. Uma outra situação são as que nós chamamos de mucosite. Então, que elas estão muito presentes na cavidade oral, a gente espera de alguns protocolos, de alguns tratamentos, e algumas outras vezes esses pacientes podem ter, porque tem mais sensibilidade de que o outro, por isso que a gente também coloca o dentista, muitas vezes inserido, para que a gente possa fazer o tratamento desses pacientes, principalmente quando eles vão para transplante de medula óssea. Então, importantíssimo a gente ver para as mulheres, a ginecologista, para os homens, o urologista devem estar sempre acompanhando, porque existem efeitos colaterais dessas drogas, existem efeitos colaterais do tratamento que os pacientes precisam ver direitinho, tá?
E, como eu já falei, o tempo que necessita de acompanhamento desses médicos, o que você pode alterar da sua rotina. Então, tem alguns pacientes que precisam parar o seu trabalho, precisam parar a sua atividade profissional, e outras situações não, mas em alguma parte, em algum momento, eles devem fazer, então, saber o que ele pode fazer ou não, deixar de ir à praia, algumas vezes deixar de ir para um aniversário, ou quando ele já pode voltar. Então, é muito importante você conversar isso com o seu médico, tá? Bem, algumas vezes o paciente quer saber qual a experiência do médico, né? Então, quantos pacientes ele já atendeu, se esses pacientes todos tiveram um bom resultado, se todos os pacientes não tiveram, se quais são aqueles pacientes que foram a óbito, e nós, médicos, estamos preparados para ser o mais sincero com o paciente, tá? Alguns pacientes, eles não têm acesso a drogas ou existem drogas que ainda não foram lançadas no mercado. E esses pacientes podem ter a oportunidade de lidar com esse tratamento, e que nós chamamos de ensaio clínicos. Aqui no Brasil, para linfomas, nós temos muitos ensaios clínicos e nós acompanhamos, então, esses pacientes e encaminhamos para centros que já podem, então, fazer esse tratamento, seja pelo SUS, seja também o paciente pelo serviço privado. E as perspectivas do tratamento. Então, muitos pacientes, a gente sabe que eles têm medo de perguntar: doutor, eu vou ficar curado? Doutor, quanto tempo eu vou fazer de tratamento? Então, essa é uma pergunta que, assim, nós estamos sempre do lado do paciente para poder responder. Essa sua doença, por exemplo, o linfoma indolente, ele pode não ser curado, mas você pode ficar, muitas vezes, até sem tratamento, com acompanhamento. Algumas vezes, olha, nós temos o linfoma, como o linfoma de Burkitt, que ele é um linfoma que pode curar, e 50%, mas também ele pode ser um linfoma que não vai curar. Então, é muito importante você saber o que vai acontecer, qual a sua perspectiva, para você poder orientar a sua vida, a vida dos seus familiares. E o médico, então, é a pessoa que deve conversar com você, é a mais indicada para poder conversar com você. Algumas questões a gente pode discutir no início do tratamento, na metade do tratamento ou pós o tratamento. Então, é o trabalho, eu já posso voltar para o trabalho, eu posso deixar meu trabalho, eu posso continuar no trabalho. Isso é dinâmico. Então, algumas vezes no início você não deve trabalhar, depois você deve voltar para o trabalho. E tem outras situações que, com o seu tratamento, você pode continuar a sua vida normal. Sexualidade, continuar fazendo o que você fazia com cuidados. Então, realmente, nós temos cuidados, por quê? Pacientes com a medicação, eles podem ficar um pouquinho desinteressados, e claro que o seu companheiro vai sentir isso, então nós temos que saber que isso pode acontecer e que vai ser individual. Que algumas vezes você ainda é uma pessoa jovem que quer procriar, que quer ter filhos, e você vai fazer um tratamento que pode trazer esterilidade, nós já oferecemos, e até os serviços públicos também já oferecem, a possibilidade de você fazer o congelamento do sêmen e do óvulo, para que mais tarde você possa ter, então, um filho. Toda vez que o paciente tiver, então, uma relação, a gente pede para que tenha só cuidado para se proteger. E ainda, o uso de preservativo é muito importante. E para as mulheres, principalmente durante o tratamento, ela não deve engravidar. Então, é bom conversar com o médico que algumas devem fazer o método o contraceptivo. Vida social. Em algumas situações, nós pedimos um pouquinho de cautela. Então, pacientes que estão acostumados a ir para show, onde tem muita gente, para clubes, alguns momentos eles vão ter que ser um pouquinho rejeitados, um pouquinho limitados. Mas e logo que isso acaba, o paciente volta para a vida normal. E uma coisa também que a gente deve sempre conversar, paciente e médico, é sobre a intercorrência. Ou seja, paciente que tem febre, paciente que vomita, paciente que tem dor, ele deve sempre se reportar ao médico ou alguém da equipe, seja enfermeira, seja farmacêutico. Então, sempre deve
ser encaminhado para um local onde a gente possa, o mais rápido possível, reconhecer o que está acontecendo e fazer a conduta correta. Desta maneira, então, nós demos para vocês uma ideia do linfoma, de como a gente faz o diagnóstico, de como a gente trata e quais as perspectivas que a gente tem, então, para esses pacientes. Nós sabemos que muitos pacientes podem ser curados, que se eles não são curados no primeiro tratamento, podem ser curados no outro tratamento, que muitos pacientes vão ficar muito bem, nunca mais vão ter doenças e vão ter uma vida normal. Alguns não têm nem esterilidade, mas é sempre bom você saber tudo o que acontece. E, principalmente, esse tema foi escolhido porque agora, em setembro, dia 15, nós vamos ter o Dia Mundial de Conscientização do Linfoma. Então, sempre bom você ter conhecimento, seja você médico, seja você leigo, seja você de uma outra especialidade, seja da área da saúde ou não, para que você possa ser encaminhado o mais rápido possível para o diagnóstico e para o tratamento, por se for o caso. E eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês e estou aberta para as perguntas. Bem, quais as consequências de um paciente que teve mononucleose grave? Normalmente, os pacientes que têm mononucleose, ela pode passar desapercebida. Tem alguns pacientes que eles realmente têm mononucleose grave, com leucócitos muito aumentados, com gânglios muito grandes, com a presença de baço muito grande e também de fígado muito grande. Só que ela é uma virose que normalmente, depois que passa, depois que você organiza todas essas intercorrências, o paciente volta a ter uma vida normal. Pouquíssimos casos o paciente realmente evolui com o processo de linfoma. Por isso que ele deve fazer o acompanhamento com o hemato e também com o infectologista. E aqueles pacientes que deixaram de ter qualquer alteração, todos aqueles pacientes que não tiveram nunca mais aumento dos linfonodos, que o baço voltou para o normal, esses pacientes podem ficar tranquilos e ter uma vida normal. Olha, o diagnóstico dos linfomas, nós ainda temos em alguns locais uma dificuldade de acesso para biópsia, para exames histopatológicos de genética e também de imunistoquímica na nossa região. Só que agora o governo está dando a possibilidade de nós termos locais de referência. Então, esses locais de referência, por exemplo, aqui no SUS, existe o Hospital Fir-Loyola, a Policlínica do Estado e também o Hospital Barros Barreto. Então, normalmente, os pacientes são encaminhados para um desses locais e daí eles vão fazer o diagnóstico com biópsia e muitas vezes encaminhados já para fazer a imunistoquímica e o estudo genético. E também ter acesso ao tratamento. Então, hoje nós temos, claro que é uma população ainda, né, então, de grande montante, ainda temos uma demanda ainda reprimida que a gente não consegue ver, mas se você puder encaminhar, né, esse paciente mais rápido, nós conseguimos fazer já com uma certa facilidade. Com certeza, nesses últimos 2 anos, nós estamos vendo que esse processo já está fluindo com uma facilidade maior. O transplante de medula óssea, ele pode ser indicado para os pacientes, principalmente, que recaem e aqueles pacientes de linfoma não Hodgkin, seja os pacientes folicular ou difuso e os pacientes de Hodgkin, que tiveram a primeira recaída, a segunda recaída, ou que mostram alguma alteração genética que nós chamamos que elas são mais agressivas, nós podemos, de alto risco, nós podemos encaminhar esse paciente para o transplante. E o transplante, ele pode ser do paciente mesmo, que nós dizemos transplante autólogo, ou pode ser de uma outra pessoa que nós chamamos de alogênico ou heterólogo. E essa outra pessoa pode ser um parente ou pode não ser um parente. Por isso que é importante hoje em dia a doação das pessoas que estão muito bem para o banco de medula.
Olhe, a pergunta de após infecção de mononucleose, o paciente que fica com o linfonodo, ele, por algum tempo, ele pode ser considerado normal? Pode. O que acontece? Muitas vezes os linfonodos eles crescem muito e eles não conseguem voltar para o tamanho normal, ou eles ficam muito infectados e eles não conseguem voltar para o tamanho normal. Qual é o nosso sinal de tranquilidade? Eles diminuíram, eles ficaram bem menores do que eles eram. Se você fizer ultrassom, fizer algum outro exame de imagem, eles não mostram que esse gânglio tem uma característica de doença. Algumas vezes o que ele tem é uma calcificado. Então, o que ele diz é como se tivesse cicatrizado. Temos que ter apenas um cuidado para aqueles que ainda não diminuíram totalmente, principalmente para aqueles que cresceram. E quando os pacientes começam a ter febre inexplicada, ou também não sabem por que estão perdendo peso, se está ligado à dieta ou algum outro sintoma. Então, isso é um sinal de cuidado que nós temos que ter. Se não, existem pacientes, sim, que tiveram doenças infecciosas, que os gânglios aumentaram muito e que eles não foram capazes de ser cicatrizados de uma maneira normal. E fica um gângliozinho um pouquinho aumentado, aí ele não dói, às vezes ele volta até a ficar da consistência dele, que parece elástico, mas às vezes eles ficam um pouquinho durinhos. Tá? Mas o exame de imagem já pode te dar, né, assim, uma dica de como está esse gânglio, e muitas vezes esse gânglio é apenas um gânglio de cicatriz. E então, pronto, agradeço a todos que estão, né, então, mandando aqui, né, um alô e também elogiando. Muito obrigada por todos que estavam aqui, então, presentes. Uma boa tarde para todos.